Que desabafo foi esse, hein, Baldasso? Olha só, o cara tava falando, cravando, que o Internacional já estava classificado para as quartas de final da Libertadores da América e agora tá desabafando desse jeito aí no canal Debate Raiz. Já dedico os créditos ao canal Debate Raiz, link do canal aqui na descrição. Para quem não conhece, dá uma passadinha lá, se inscreva, canal muito bom. Que lá o Baldasso surtou, se desesperou com a atuação do Internacional. Você não vai acreditar no que o Baldasso falou no canal Debate Raiz. Já deixa o teu like no vídeo, o YouTube está passando por instabilidade, então eu peço muita ajuda de todos, que deixe o like no vídeo, o YouTube divulgar os nossos vídeos. Se não é inscrito, já se inscreva também, que vai ajudar muito o nosso trabalho. Agora vamos assistir com atenção esse corte do canal Debate Raiz, que está sensacional. Se liga só. Acho que talvez poderia ter sido um pouco mais flexível, ter ouvido um pouco mais meus colegas. Aí o tempo foi passando e eu disse assim, não posso estar tão errado assim. Desde abril eu venho dizendo que o trabalho do Roger acabou. Então não precisava manter a ideia de que eu estava certo. O trabalho dele não tem nenhum tipo de evolução tática. E fisicamente o Internacional morre. Talvez se fosse Pablo Pacion, hoje estaríamos criticando o preparador físico do Internacional, né? Mas ele é Paulo Paixão. Vitorioso, multicampeão, ninguém tira nada dessa história dele. Só que o trabalho dele no Internacional preocupa um pouco. Preservou todos os jogadores no domingo, conforme eu havia dito que achava que era coerente, e o Inter sucumbiu fisicamente contra o Flamengo ontem. Fisicamente. Não tinha enfrentamento, não tinha velocidade, não tinha explosão, não tinha nada. Muito estranho. Mas tudo bem, este é um capítulo dos problemas que o Internacional tem. O Roger chegou no teto, né? Chegou no teto em abril. Eu já tinha dito pra vocês que a coisa não ia andar dali pra frente. O Roger não tem repertório, o que é estranho, né? Ele é um grande treinador, ninguém tira do Roger a história dele como treinador, ele vai chegar ainda mais longe na carreira, mas neste momento de carreira, ele se provou um técnico sem repertório, sem perspectiva e sem capacidade de motivação do seu elenco. O que é ruim, né? Futebol também é feito de motivação. Não é só a parte técnica e tática. Ontem o Inter foi para um enfrentamento contra o Flamengo e parecia um jogo qualquer do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, para pegar as mesmas cores, né, do adversário. Tanto faz, tanto fez. Faz parte, disse o Roger Machado na entrevista coletiva depois do jogo. O Inter é muito inferior ao Flamengo, mas assim, não é pouco, é muito inferior. O Flamengo treinou no Beira-Rio. Eu nunca tinha visto, recente, numa oitavas de final de Libertadores da América, um adversário treinar. O Flamengo treinou. Só que tem uma coisa que me chama a atenção e que acho que o Roger deveria ter não só pedido o boné ou ter sido demitido ontem. Que pra mim é a pá de cal do trabalho dele e que prova que não basta só tu ser pior, que é o caso de ontem, né? O Inter foi pior e é pior do que o Flamengo. Ele tirou Alan Rodrigues no segundo tempo. O melhor jogador do Internacional em campo, cara, nos 2 jogos, o Roger tirou, pegou ele e disse assim, não, chega, deu, vou tentar ganhar o jogo sem a tua presença. Roger, acho que é hora de revisitar alguns conceitos e dizer que o teu trabalho acabou. Passamos de 50 mil telas, muito obrigado a todos vocês que nos dão o prestígio e a responsabilidade de fazer esse debate com divergência. A gente não concorda, a gente briga, a gente às vezes passa o sinal vermelho um com o outro aqui, mas é uma revolução digital. Estamos chegando quase a 51 mil telas, um número absolutamente impressionante. Para todo mundo que tá, já vê se inscreveu no canal, se inscreve aí, tá inscrito, deixa o like. Se não gostar, deixa o like pra baixo também. Deu certo, a inscrição no deu canal. certo o cavaco, hein? Vou vir mais vezes. A inscrição no canal é muito bacana, seja membro, inclusive, assinante da Revolução Digital. Eu quero dizer aqui, eu quero justificar por que eu acho que o trabalho do Roger, neste momento, acabou. Pode dar a volta por cima? Pode. Pode, tem capacidade, tem repertório para isso. Mas neste momento me parece um trabalho que acabou. O Inter quer lhe dar mais um crédito, uma confiança. Ok, o Inter não vai mudar nada, disse ontem o presidente Barcelos, não muda nada, vai continuar colhendo os mesmos resultados. É inaceitável que o Internacional, em 4 jogos de mata-mata, e a gente já falava isso ontem aqui, contra a Fluminense, que é do mesmo tamanho que o Internacional, e contra o Flamengo, que é mais time, tenha empatado um jogo e tenha perdido 3. Vamos para o detalhe dos 2 jogos contra o Flamengo, os 2 jogos quentes, os jogos de Libertadores da América, 51.568 telas. Nos 2 jogos, o Internacional teve 2 momentos de perigo. E olha, não são nem chances claríssimas de gol.
Uma com o Bernabei, aos 51 minutos do segundo tempo do primeiro jogo no Maracanã, uma única oportunidade assim, um lance de maior perigo, em que ele arremata, ele poderia ter cruzado, arremata e o jogador do Flamengo coloca pela linha de fundo. E ontem com o Borré conseguiu concluir com as duas coxas ao mesmo tempo e a bola esbarra na trave. Duas. Se isso não é pouco, se isso não é suficiente para que alguém que tivesse bagagem no departamento de futebol chamasse o Roger, 4 jogos de mata-mata, 1 empate e 3 derrotas. Roger, 2 jogos contra o Flamengo, 2 momentos de maior perigo. Roger, tu tirou o melhor jogador em campo, eu discordo do JB. O Alan Rodrigues era, na minha opinião, o melhor jogador do Inter. Não o melhor jogador do jogo, isso não, mas do Inter eu acho que ele era o melhor jogador. Não, mesmo assim, nada demais. Né? Não, eu acho que ele fez uma boa partida. Mas tudo bem, eu respeito a posição. É que ele era a expectativa de algo bom. É o jogador do vai e vem, o jogador do combate, o jogador que tava brigando, e aqui fica um elogio a quem descobriu esse jogador pro Internacional tardiamente. O Inter se amarrou nessa negociação. É por isso que o trabalho do Roger, neste momento, acabou. Mas eu consigo entender esta decisão de omissão do presidente Barcelos. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele não tem o diagnóstico, porque ele nunca teve o diagnóstico correto. Ele sempre errou nas trocas. Ele quase sempre errou nas suas escolhas. Desde o começo lá, quando pegou um time vice-campeão brasileiro, por um detalhe, por uma garfada, que trouxe o Ramírez, foi Aguirre, Medina, Mano. Acho que o Mano foi uma decisão acertada. Aí voltou com o Eduardo Cudê, não deu certo, fracassou. Então, assim, é uma biografia perdedora de um dirigente que é fracassado. O presidente Barcelos está se constituindo em um dos maiores, pelo menos, perdedores da história do clube. E nada é tão ruim que não possa ser piorado, Baldasso. Este campeonato brasileiro, o Inter não definiu o seu futuro e teremos mais um ano de gestão em 26. Mais um ano. E eu tenho muito medo do restante dessa gestão, porque você sabe muito bem que só falta uma coisa, né? Sim. Só falta uma coisa. A gestão de fracassos do Barcelos só no Sub-20 já conseguiu, né? No Sub-20 já conseguiu. Só tem um vexame que essa gestão ainda não conseguiu nos entregar. E eu tenho muito medo disso. O trabalho do Roger no Campeonato Gaúcho foi muito bom e nos deu o título. A partir dali, ele se perde. Isso faz muito tempo. Ele nunca conseguiu retomar o prumo do time, a não ser em algumas nuances, em alguns jogos importantes que a gente comemorou bastante. O Roger estava em campo ontem com o mesmo esquema, com os mesmos problemas, com as mesmas jogadas e as mesmas faltas de solução. Isso é de quem não tem mais o que tirar do time. Não, e ele tentou justificar tudo isso que ele fez. Não, ele falou em determinado momento que o Internacional vem de estabilidade com alguns percalços. Não tem mais estabilidade, aliás, até tem estabilidade por baixo. O diferente é quando consegue fazer uma boa partida. Aí o Roger de novo vem me justificar com a sequência de jogos e que não tem possibilidade de treinar. Gente, nós caímos pro Fluminense, que não deu um dia de folga pros seus jogadores, enquanto o Roger estava na piscina, tomando champanhe de férias. O Fluminense estava jogando nos Estados Unidos. O Flamengo deu 5 dias de folga. O Flamengo jogou com o time titular no final de semana passado, enquanto o Inter usava reserva para descansar os guerreiros. O Roger queria descansar os guerreiros jogadores do Internacional. Estavam descansados ontem em campo. Sabe o que aconteceu em campo? Aos 35 do segundo tempo, o Flamengo estava correndo mais que os descansados jogadores do Internacional. Mais que os descansados. Não há mais nada o que esperar do Roger. Não tem justificativa nenhuma para dar continuidade nesse trabalho. Eu não sei se é para ganhar tempo, eu não sei se é porque é omisso, eu não sei se é porque tem medo. O fato é de que nós estamos numa via crucis com esse treinador, que o final todo mundo já sabe. Todo mundo sabe que o Roger vai cair daqui 1, 2 semanas. Então a gente está perdendo tempo. Perdendo tempo. É inacreditável o que fizeram com o Internacional. O vestiário do Internacional ontem era um tabuleiro apresentando a derrota como algo normal. A gente não pode aceitar isso, gente. Nos últimos 5 jogos em casa, o Internacional perdeu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos no Beira-Rio, o Internacional perdeu 4 e empatou 1. O trabalho acabou, gente. Acabou, Mas gente. Acabou. É que passou... Penso eu que passou o time, né? E talvez seja isso... Não, mas tem uma data FIFA agora, né? Não, mas que tá. Mas é que o que eu... Mas é só um sentimento meu, tá? Eu acho que o timing é... Vamos lá. Chegou alguém lá, seja o presidente Barcelos ou qualquer outro dirigente. Cara, a gente tem convicção no trabalho do Roger. Tá bom, a gente pode discordar, mas se o cara tem convicção, cara, a gente vai fazer isso aqui, tal, vamos ajustar, e a gente acredita no trabalho do Roger. Se isso aconteceu, eu até compreendo. Porque se eu pegar só o jogo do Flamengo,
Eu sei que não é só a tábua da Santos que o BR, é uma eliminação importante. Mas o cara pensar assim, tu não demite o Roger porque ele não passou pelo Flamengo, só por isso. Porque não passar pelo Flamengo, talvez se fosse o Klopp, talvez não passasse pelo Flamengo também pela condição, embora ele tenha errado bastante durante o jogo, para mim, o Roger. 2 chances de gol. Sim, em 2 mas jogos, aí que tá. É a inoperância de todo, tá? E se tu pegar os 4 confrontos, que foi a pergunta para mim maravilhosa lá do Sonda, evidencia um problema maior. Mas eu tô indo no outro ponto, ô Meneghetti. Passou o time. Porque ou tu demitiria antes, e eu penso que isso vai acontecer agora, talvez, contra o jogo do Cruzeiro. Se ele tomar uma pancada do Cruzeiro lá, aí não tem mais nem justificativa. Mas eu não acredito que... Mas aí é a convicção de 90 minutos. Aí então, é isso. que tá, claro, é a falta da convicção. Não tem convicção nenhuma. Nenhuma. Não tem convicção. Por isso que eu penso que eles perderam o time. Claro. Ou eles teriam convicção para levar o Roger, então, até o final do trabalho, ou ele teria que ter sido demitido antes. Porque agora já se perdeu o tempo de novo. Só que eu tô alinhado com o Baldasso, tá? Eu acho que a implosão que se faz necessária no Internacional... É total. Ela não se resume ao nome do Roger. Ela tem que envolver... O trabalho da Alessandro é ruim. O Alessandro tem que saber que o trabalho dele é ruim. O Bagé aqui salienta toda hora que o trabalho do Alessandro... O Alessandro tem 2 anos de experiência no futebol como dirigente. Como jogador, monstro. Merece todos os elogios, todas as referências. Eu uso a régua para avaliar o D'Alessandro, que eu uso para avaliar o Renato. Hoje são funcionários do clube, quando o Renato era treinador do Grêmio. Hoje ele é um funcionário. Ele tem 2 anos, 1 ano no Cruzeiro, onde o Bagé enfatiza que ele não foi bem. Eu até não tenho essa informação e vou atrás disso. E agora 1 ano no Inter, onde ele foi bem só no Campeonato Gaúcho. Fracassou. O Bisol... não se justifica a presença. O Mazuca eu tenho dúvidas. Mas o Inter tem que implodir tudo, todo o seu modelo de futebol. E, gente, começando janela de transferências, os dirigentes do Internacional se pulverizaram, saíram de férias no momento mais importante. Este não é o momento em que o dirigente tem que sair de férias. Ali ele tem que estar bisbilhotando, olhando o mercado, negociando, pressionando outro clube, pressionando o empresário, até para colocar alguns do Inter em barca. Obrigado, Ener Valência, barca pra ti vai, pra colocar um outro lá numa outra barca, pra ir começando a dar uma, entre aspas, limpada no vestiário. Não saíram de férias. O Inter dentro do Z4, ainda que circunstancialmente por uma rodada, tendo o Fluminense pela frente, tendo o Flamengo pela frente, e os caras foram de férias. Jogadores, 15 dias, vamos lá, aproveitem. E o Roger disse domingo, foi a manchete thumb, perderam descansados. Não, eu não preservei para evitar a lesão. Eu queria um grupo descansado. Perdeu descansado, então. Vai na rede... Claro, a gente não consegue porque já passou... Mas quem olhou a rede social do Boto, é José Boto, né? O diretor de futebol do Flamengo. Olha só, a situação que ele tá. Para mim, ele tem a melhor máquina de futebol, de torcida, de dinheiro da América do Sul. E nas férias dele, tu não viu ele. E eu não tô dizendo que é errado, nas férias acho que o cara tem que realmente aproveitar. Só que quando tu quer ser um dirigente de um clube do tamanho de Inter, de Grêmio, Palmeiras e Flamengo, tu tem que entender que daqui a pouco tu vai conversar com a tua família. Olha, infelizmente a gente vai ter que segurar esse ano, porque o ano tá complicado, porque tu não tem... Meu time tá no Z4, não, e o dirigente tem que dizer pra família. Como é que um dirigente hoje vai aproveitar descansado? Ele não pode, porque ele tem um monte de ponta que ele tem que resolver. Só que daí quem tava bem se preocupou em continuar bem, e quem tava mal descansou. Eu que sou torcedor, eu não consigo nem dormir, quanto mais descansar e aproveitar. Aqui, desculpa, Diogo, para 55.356 telas que estão simultâneas nesse momento, recorde deste canal, Imagina História do Rio Grande do Sul, de um programa de debate, o Baldasso ontem foi a 100 mil. Te inscreve no canal e deixa o teu like, fica o pedido. Mas assim, ó, Bagé, eu não sei tocar cavaquinho. Talvez eu tire o hino do Grêmio aí. Eu não sei tocar cavaquinho. Não vai usar de raquete. A vontade que eu tenho é de pegar esse cavaquinho e dar ele na cabeça do Baldasso. Não. Porque a gente ficou, Fabiano Baldasso, Eu tinha que ser o violoncelo. te avisando. A gente ficou te avisando. A semana inteira, na verdade, faz um mês que a gente está dizendo, olha, o Inter não jogou depois do Campeonato Gaúcho. Olha, o Roger tá com um time previsível. Não tem mobilização. O Internacional tá parado, o Internacional vai perder pro Fluminense, o Inter vai perder pro Flamengo. Eu sei, eu falei lá, porque eu ainda acho, acreditei, não vou me isentar aqui, quando saiu o sorteio, eu disse, o Inter vai passar, o Inter contra os grandes vai bem. Sabe o que tu nos acusava? De clubistas. Me acusou até de gremista. Só que a culpa também é tua, tu carrega essa culpa. Tu iludiu todo o estado. Aliás, parabéns ao Flamengo, botou o Baldasso de meme, parabéns ao Lance, todo mundo. Tá todo mundo fazendo o Baldasso de meme e tu merece isso. Eu não faço a crítica ao Baldasso. Tá? O Baldasso ontem disse aqui que o JB estava alinhado com o Baldasso ontem. Ontem ele estava alinhadinho. Vai passar, não sei o quê. Ficamos sozinhos aqui, eu, Diogo Rossi e Bagé. Me alinhei com os tricolores. Então, assim,
Eu não vou culpar o Baldasso, porque eu acho que o Baldasso tem que fazer esse papel, eu entendo esse papel, que é um pouco circense, mas é o de tentar motivar a torcida, motivar o elenco, a direção, o Roger. Então eu não vou entrar nessa crítica. Eu não concordo com a frase que o Baldasso disse ontem, que ele acabou engolindo, que o problema é que vocês não entendem de futebol. Isso aí o Flamengo nos mostrou quem é que entende futebol, quem é que não entende. Tem uma coisa que tu falou ali antes, Meneghetti, que pro torcedor colorado deve ser extremamente preocupante agora, né? Tu falou ali, deveria ter feito uma limpeza antes e tal, um jogador sair, ter aproveitado aquele período de férias. Se o Inter fizer isso agora, faltando 12 dias para acabar a janela, 11 dias, o risco da temporada acabar de uma forma pior ainda é muito grande. Tudo bem, só que deixa eu te dizer... Porque olha o impacto de tudo que aconteceu até agora. Tu tem um treinador desistente, um grupo de jogadores melancólico e ainda vai tirar os caras. Mas assim... Não, o Augusto tem que sair. Tinha que ter saído já. Mas o que tu vai fazer pra repor? É que alguns estão... Não precisa repor, o Valência não precisa repor. Valência não precisa repor. Tem algum jogador que manda... O Bruno Henrique... O Cleiton Sampaio não precisa repor. O Bruno Henrique não precisa repor. Tu pega alguém da base do Internacional lá, o Sub-20 foi rebaixado. O presidente Barcelos dobrou e rebaixou o Sub-20 e não deu uma explicação pública e manteve o diretor da categoria. A sua gestão é uma catástrofe. A sua gestão é perdedora, é um fracasso. Lhe chamar de incompetente hoje já virou chavão. O senhor é absolutamente incompetente no exercício da presidência do clube. Vem com discurso ontem, um ano depois das enchentes, vem com discurso ontem do fair play do futebol, porque outros 10, 12 clubes vivem a mesma situação. Que isso, presidente? Que fracasso. O senhor não consegue diagnosticar o problema do Internacional, que é um problema de vocês, que vocês têm a solução. Não é o fair play que tem que ter solução. Não é o prefeito Sebastião Melo ou o governador para evitar enchente. A solução do Internacional passa pelas suas mãos, presidente Marcelo. Tome uma atitude, faça alguma coisa, tenha coragem, aperte no botão eject, mude alguma coisa, senão o Inter vai continuar fracassando. Tem mais 2 campeonatos brasileiros para o rebaixamento. Tem o deste ano, e eu sempre te digo, Baldasso, o do ano que vem é que mora o grande perigo. A carta chega antes sempre, né? Carta de aviso? Sim. Save the date. Save the date. Não, se tu juntar todos os vexames que o Inter vem fazendo, o fato de não conseguir chegar em 5 anos de gestão, sequer numas quartas de final de Copa do Brasil, o presidente Barcelos nunca chegou em quartas de final da Copa do Brasil. O presidente Barcelos decidiu, dos 4 anos e 8 meses que ele está aqui, ele chegou à decisão, se não me engano, me corrijam, de 2 campeonatos gaúchos. Isso. De 2 campeonatos. No primeiro ano que ele perdeu. Não é ganhar. Chegou à decisão. O Internacional... Cara, é uma série de vexames. Sabe o que pendura? O que pendura a gestão Barcelos? É um segundo semestre quando já está morto em tudo e os outros estão em todas as competições. É um segundo semestre que dá um sprintzinho no brasileiro e pega lá uma 4ª, 5ª colocação e nós, iludidos, dissemos o ano que vem vai. Terminou bem. A gestão Barcelos... Não, e o Barcelos ontem, né? Não sei se foi ontem ou em algum momento, quando cobraram ele, acho que foi ontem, cobraram ele pelos fracassos desde que ele assumiu, ele começou a citar que antes dele também não ganhava nada. O Inter não começou em 21, ele disse. Só um pouquinho, presidente Barcelos, o Inter não ganhava nada há um bom tempo antes de ti. 2 erros não fazem um acerto. Mas competia, presidente Barcelos. O senhor assume um clube, lhe entregaram um time que não foi campeão brasileiro? Que não foi campeão brasileiro por causa do tamanho da unha do pé do Edenilson. E quem trocou o trabalho foi ele. E porque foi roubado. Presidente Barcelos, um ano antes do senhor assumir, o Internacional decidiu uma Copa do Brasil, final da Copa do Brasil. O Inter não ganhava, mas competia. Com o senhor, o Inter não compete. O senhor tirou a competitividade do Internacional. O torcedor, às vezes, ele não exige o título. O que ele exige é que o time compita. Presidente, o senhor viu o Inter contra o Fluminense, contra o Flamengo? Tu quer usar a desculpa do Flamengo, né? De que tem o poderio financeiro e tal. E o Fluminense, que tem um orçamento parecido com o do Internacional? O Inter não teve chance em nenhum momento contra o Fluminense. O Inter não fez um enfrentamento contra um Fluminense babando na gravata, vindo de um Mundial. E o Galo passou do Flamengo. Desculpa, a gente só tá esquecendo uma coisa. O Galo passou do Flamengo. O Galo passou pelo Flamengo. O Galo passou do Flamengo. Exatamente. Tem como. Eu continuo achando que o Flamengo não é essa máquina toda. Eu acho que o Flamengo era favorito e tinha a responsabilidade dele, Flamengo. O que me assusta e me incomoda é que o Inter não competiu. Mas é que foram 3 passeios. Também, mas a questão... E aí vai no Paixão e vai no D'Alessandro, que o Bagé bem lembrou. Quando a gente elogiava o ano passado pela arrancada, agora tem que falar. Mas aí tu tem que pegar que se o Bernabé entrar em campo é um pouco melhor. Então esse foi o desabafo, a opinião do torcedor fanático do Internacional, Fabiano Baldasso. E aí, meus amigos, o que vocês acharam da opinião dele sobre a partida contra o Flamengo? Será que já pode pedir música?
Flamengo amassou o Internacional 3 vezes, hein? É brincadeira. Coloca aí nos comentários que eu quero saber da tua opinião sobre o que achou das palavras aí do Baldasso e sobre o que achou da partida do Flamengo. Tá dando pra confiar já no trabalho do Felipe Luiz, aqueles que criticavam bastante? Deixa aí nos comentários. Esse foi mais um vídeo, deixa o like, se inscreva e ativa o teu sininho pra você não perder nada. Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras.